Então, bom dia novamente. Esses são só alguns avisos, tá? Na P2, em relação a P2, eu pedi que quem tiver dúvida em alguma questão, que me manda um e-mail com o nome, DRE e o print da questão. E em relação à prova AP3, esses são os tópicos da prova, tópicos 11, 12 e 13. Para quem está em dúvida, tá, no que inclui esses tópicos, olha o título do tópico no AVA, tá? Porque a lista de exercício do tópico 13 inclui diferenciabilidade, mas se você vê o título do tópico, não inclui. Então, vê pelo título, tá? Do 11, 12 e do 13. Professor, então não vai cair a diferenciabilidade? Não, não vai. Ah, É ok. só pelo... Olha o título do tópico no AVA, tá? Bom, então eu vou começar. Hoje a gente vai fazer só revisão, né? E eu vou começar, então... revisão para P3. Só para falar novamente, né, que eu fiz exercícios na aula das 8 também, então vou pedir para vocês, quem quiser assistir a aula gravada das 8 também, tá? Porque também tem exercícios e a gente pode fazer uns exercícios diferentes aqui. Coincidem, a maioria vai coincidir, mas tem alguns exercícios diferentes, então se quiser dar uma olhada na aula das 8 também. Então eu vou começar com o tópico 12, porque foi o tópico que eu consegui fazer menos na outra aula. Então vou começar com esse, porque aí as aulas se complementam. O tópico 12 era limite e continuidade, tá? Então, vou começar um exercício aqui. Vou começar com um exercício mais simples, mas que é bem importante, na verdade. Então, seja uma função f de xy da seguinte forma. Ela é x ao quadrado, raiz de y, dividido por x ao quadrado, y ao quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado. Claro que essa função não está definida na origem, né? Então, isso aqui vale fora da origem, e eu vou definir ela como sendo um certo número L, se essa função para a função na origem, tá? E aí o exercício é determinar L para ela ser contínua, tá? Um exercício bem simples, tem bastante exemplo como esse, mas que é muito importante, tá? Então, determine L para que F seja contínua. Eu vou colocar contínua, mas está implícita que ela é contínua em todo o seu domínio, tá? O domínio dela é o R2. O domínio dessa função é R2, porque apesar dessa função não estar definida na origem, eu acabei definindo ela na origem como sendo esse número L, tá? Então, quando eu escrevo contínua, eu estou querendo dizer, está implícito que ela é contínua em todo o seu domínio, tá? Contínua em R2. Contínua em R2. Então, determine L para que ela seja contínua. Então, é óbvio que, se eu for olhar, então, contínua em R2 significa que ela é contínua em todos os pontos. Então, vamos olhar primeiro para um ponto que não é a origem, né? Um ponto que não é a origem, a função é dada dessa forma. Como é que eu verifico se ela é contínua aqui? Basta observar que ela é uma função no numerador que é contínua, né? Essa função é uma função contínua. No denominador também é uma função contínua. Portanto, essa função aqui vai ser contínua no seu domínio. O domínio dela é justamente esse, é todo mundo... Eu não posso colocar o 00, né? Aqui. Não posso incluir o 00. Então, aqui tem um problema, né? Deixa eu colocar um módulo aqui. Que o y teria um problema com o y negativo. Vou colocar um módulo aqui, módulo da raiz de y, só para não ter problema quando o y é negativo, tá? Senão eu teria que definir essa função para y negativo também. Então, vamos supor assim, se eu suponho desse jeito, então não tem problema o y ser negativo, porque tem um módulo ali, tá? Então, fora da origem, a minha função ela é dada desse jeito, fora da origem, tá? Então, ela vai ser contínua, dividido por contínuo, né? Quociente de contínuas, portanto, vai ser contínua no domínio, que é todo mundo onde xy é diferente do 00, tá? Então, ela é contínua em todo ponto aqui. Então, essa função é contínua nesse conjunto, fora da origem ela é contínua.
Então, só resta saber o que eu preciso para ela ser contínua no 0, 0. Para ela ser contínua no 0, 0, eu preciso que o limite dessa função f de x, y, quando o meu ponto está tendendo para a origem, para ela ser contínua no 0, 0, isso aqui tem que ser exatamente a função aplicada no 0, 0, que é L, né? Então, para ela ser contínua no 0, 0, eu preciso que esse limite seja igual a L. Então, para isso, eu vou calcular esse limite e vou igualar a L, tá? Então, calculando o limite da f de x, y, quando esse ponto está tendendo para a origem, tá? Então, isso aqui vai ser igual. Como eu estou calculando o limite quando a função tende à origem, então esse ponto nunca é a origem. Então, eu estou nesse caso aqui, tá? Então, eu posso simplesmente substituir por isso. Então, vai ficar limite de x ao quadrado, raiz módulo de y, x ao quadrado, mais y ao quadrado, quando xy tende à origem. Tem que calcular esse limite, então. Sempre que aparece esse termo aqui, gente, a gente já aplica diretamente aquele truque, tá? Que eu tinha falado para vocês, né? Se você tem x ao quadrado e você soma um y ao quadrado, então isso aqui fica maior ou igual, né? Se isso fica maior ou igual, então x ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 1. Tá? É menor ou igual a 1, mas ele é claramente também maior ou igual a 0, né? Porque são números positivos. Então, esse número está entre 0 e 1, tá? Então, eu posso fazer o seguinte, né? Eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui é maior ou igual a 0 e é menor ou igual a 1, tá? Não, por exemplo, valeria a mesma coisa assim, né? Eu poderia escrever x ao quadrado é menor ou igual que x ao quadrado mais 2y ao quadrado, por exemplo. Então, se aqui tivesse um 2, eu poderia usar a mesma coisa, mesmo truque. Se ele tem o mesmo grau, poderia ser 4 também, não precisa ter o mesmo grau, né? Poderia ser 4 aqui, continua valendo. Porque eu estou somando, y à quarta é um número positivo, né? Então eu posso somar aqui que continua valendo. O que você precisa garantir é que isso daqui fica maior ou igual a isso, né? Para isso aqui ficar menor que 1. Professora, se fosse x ao cubo, a gente não poderia fazer isso, né? No lado esquerdo da desigualdade. Não, porque aí x ao cubo pode assumir valor negativo. Então, não. Tá, então eu tenho essa desigualdade que eu escrevi aqui na última linha, tá? Eu tenho isso. Mas a minha função é isso multiplicado por essa raiz. Mas essa raiz é claramente um número positivo, tá? Na verdade, ela é estritamente maior que 0, porque lembra, né? Eu estou me aproximando do 0, 0, mas eu não estou no 0, né? Então, eu posso multiplicar tudo por raiz do módulo de y, tá? Então, vai ficar raiz do módulo de y, raiz do módulo de y, raiz do módulo de y. Então, com isso, eu tenho que 0, né? 0 vezes isso é menor ou igual. Isso aqui que eu escrevi é exatamente a minha função f de x, y nesse ponto, fora da origem. E é menor ou igual a raiz do módulo de y. E eu tenho que fazer esse limite quando x, y tende a 0, 0, né? Então, aqui, teorema do confronto. Esse vai para 0 e esse vai para 0 se o meu ponto x, y se aproxima da origem. Tá? Então, daí eu tiro que o limite da minha f é igual a 0. Então, logo, o limite da minha função f de xy, quando xy tende a 0, 0, é igual a 0. Então, concluo que o L tem que ser igual a 0. Então, L tem que ser igual a 0 porque essa função aqui, ela tem que ser f de 0, 0, que é igual a L, né? Esse limite tem que ser o f de 0, 0, que é L. Mas como eu calculei esse limite e deu 0, então L tem que ser igual a 0. Isso acontece, gente, esse raciocínio vai acontecer sempre que você tiver uma função limitada vezes uma que vai para 0. Sempre vai acontecer isso. Sempre que você tiver uma função que é limitada vezes uma função aqui que está indo para 0. Você sempre pode usar esse raciocínio. Porque como uma está limitada e a outra está indo para 0, ela vai empurrando todo mundo para 0. Então vai dar 0, tá?
Então, sempre dá para usar esse raciocínio. E o que significa limitada, né? Então, uma função f de xy, ela é limitada sempre que você conseguir colocar ela entre dois valores, tá? Entre uma constante C1 e uma constante C2. Tá? Professor... peraí, estão falando no chat? Então, celular, não tô vendo. Não. Posso fazer pergunta? Pode. Acho que eu já respondi aqui. A gente pode usar o teorema do confronto para provar que não existe o limite, tipo, se a função fosse só x² sobre x² mais y². Aí, quando você ia passar o limite, o de 0 vai para 0, o de 1 vai para 1. Então, poderia falar que não existe limite? Como é que é? Qual a função que você está considerando? X²? Se não tivesse raiz do módulo de y, fosse só x² sobre x² mais y². Isso, última linha em vermelho aqui, onde você está escrevendo do lado. Uhum. A gente poderia usar o teorema do confronto aí para dizer que não existe limite? Não. Não, porque ela pode variar aqui dentro de qualquer forma, né? Não necessariamente essa, né? Pensa que você tem uma função qualquer aqui, né? Que ela está variando entre 0 e 1. Então, só está te dizendo que ela está variando entre 0 e 1. Agora, a forma como ela varia entre 0 e 1 não te diz nada. Ela pode variar entre 0 e 1 convergindo para meio, por exemplo. Mas é porque se a gente sabe que a função que ela está sempre acima converge para um resultado e a função que ela está sempre abaixo converge para outro resultado, a gente não poderia falar que é impossível que ela corra. Mas ela não está, por exemplo, pensa numa função qualquer, tá? Não necessariamente essa daqui. Quando você escreve f de xy menor ou igual a um certo número e maior ou igual, colocar L1 e L2, você não está dizendo que ela está indo para L1 numa direção e indo para L2 numa outra direção. Só está dizendo que ela está ali no meio, tá? Então pensa, por exemplo, numa função, sei lá, vou pensar numa função de R em R, tá? Uma função que faz Não, assim. beleza, eu acho que eu entendi já. Tá tranquilo. Sei lá, uma função que faz isso aqui, né, por exemplo. Então, ela teria um máximo aqui, um mínimo aqui, mas ela convergiria para esse valor, né? Então, não tem nada a ver nem com o mínimo nem com o máximo. Pode crer. Tá? Tá Não certo. quer dizer Obrigado. nada. Bom, então é isso. Então, a gente conclui que o L tem que ser 0 por conta disso, tá? Porque esse limite tem que ser igual ao f de 0, 0, que é igual a L. Mas, por outro lado, esse limite deu igual a 0. Tá? Então, professora, sim? desculpa, pode perguntar agora? Pode. Era sobre a dúvida. Na verdade, foi um exercício que você fez numa das aulas e era determine se existiu o limite. Aí a função, né, também estava entendendo para 0, 0, e a função era 3x² y, x² mais sobre x² mais y². Isso. Aí eu não entendi na parte que ficou, você tinha feito essa mesma relação, né, nesse x maior ou igual a 0 e menor que 1. Aí até eu entendi, mas depois ficou que o 3 raiz quadrada de x² mais y² tinha que ser menor que delta. Isso eu entendi, mas depois disso você disse que isso era igual a, quer dizer, era menor que 3 delta. Aí eu não entendi por que multiplicou o delta por 3, porque assim, eu tinha entendido que se fizesse isso, eu ia ter que também multiplicar o 3 do 3 raiz quadrada de x² mais y². Não sei se tá dando para entender, né? Porque eu não estou mostrando. Mas eu não entendi porque multiplicou esse 3, porque eu achei que se eu tivesse multiplicado esse 3 por delta, teria que multiplicar o outro 3 também, e aí na verdade ia ficar 9. Assim, primeiro, esse exercício eu fiz diferente, tá? Não foi usando o teorema do confronto, eu fiz usando a definição de epsilon e delta, tá? Isso, é verdade. Aí eu vou tentar voltar aqui. Deixa eu ver se eu acho. Foi do tópico 12 mesmo. Eu fiz na aula, não foi? Foi na aula, nessa aula síncrona mesmo. Não, foi na aula, não foi nessa aula não, foi na aula assíncrona. Assíncrona, realmente agora eu anotei aqui, eu não sei de onde veio, mas foi de alguma aula. Deixa eu ver. Tá aqui. Esse, né? Isso, esse mesmo. Então eu fiz usando a definição é essa, né? Então, você tem que colocar esse número, se isso aqui for menor que delta, você tem que provar que isso aqui é menor que epsilon, né? Isso.
Então, para todo epsilon, você tem que encontrar um delta. É nessa parte mesmo, na outra página. Nessa daí também serve. Que ali na segunda linha, ó, tá vendo? Onde está 3 raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Antes estava só que isso tinha que ser menor que delta. Aí até eu entendi. Aí eu não entendi por que multiplicou esse 3 por delta. Não, esse 3, ele tá na função, tá? A sua função, ela é essa, ela tem esse 3. Então, eu começo com a minha função, eu começo com 3, tá? Aí eu faço, esse daqui é menor que 1, e esse daqui é menor que x ao quadrado mais y ao quadrado, entendeu? Então, aqui é como se eu tivesse menor ou igual a 3 vezes 1. O 3 é porque já estava, então é 3 vezes 1, 1 vem daqui, vezes a raiz quadrada. E a raiz quadrada vem daqui, tá? Então, vai ficar menor ou igual a 3 vezes essa raiz quadrada. Só que a raiz quadrada que é menor que delta. Então, vai ficar menor que 3 vezes o delta, porque é a raiz que é menor que delta. Ah, então é só a raiz? Só a É raiz, né? só a raiz que é menor que delta. Ah, então agora faz sentido. Então, é como se eu estivesse substituindo Aqui, a essa raiz hipótese é essa, tá quadrada. vendo? Ah, entendi. Como se eu estivesse substituindo, então, né, o A 3 que está hipótese. multiplicando a raiz quadrada pelo delta. E por isso que ficou 3 delta, né? Exatamente. A hipótese é que essa raiz é menor que delta, que foi o que eu usei. Essa raiz é menor do que delta. Eu fiz confusão, então, porque eu estava achando que era toda a função que tinha que ser menor que delta. Ah, tá. Tá bom, então. Obrigada, prof. Nada. Quem perguntou de coordenadas polares, eu posso tentar procurar um exemplo depois sobre isso, mas a ideia é o seguinte, né? Quem perguntou foi Arli, coordenadas polares. Sempre que você tiver, por exemplo, coordenadas polares ajudam em diversos casos, tá? Mas sempre que a ideia da coordenadas polares é que você cancela muita coisa, né, usando a relação trigonométrica. Então, sempre que você tiver, por exemplo, x ao quadrado mais y ao quadrado é mais óbvio, né? Sempre que você tiver isso daqui aparecendo na sua função, que você está calculando o limite, se você faz o x, isso aqui é coordenadas polares, né? X igual a r cosseno, y igual a r seno. Quando você substitui isso daqui, o seno ao quadrado e o cosseno ao quadrado vai ficar igual a 1, né? Então, isso aqui vai ser igual a r ao quadrado. Você simplifica bastante a sua expressão, né? Então, assim, não tem um truque para você saber sempre quando usar coordenadas polares, mas uma dica que eu dou é sempre que aparecer isso daqui, pode ser que te ajude, tá? Óbvio que pode ser que seja mais fácil usar uma das outras técnicas, mas quando aparece isso pode ser que te ajude. Ou, por exemplo, até se tivesse isso aqui ao quadrado, né, por exemplo, x ao quadrado. Sempre que aparecer isso daqui, x ao quadrado mais y ao quadrado, isso te ajuda. Mas se aqui tivesse um 2, por exemplo, já ia te atrapalhar, né? Daí usar isso, exatamente isso, não sei se daria para fazer. Só dá para fazer pela definição de limite. Não sei, não consigo pensar em nenhum que... Júlia, né, perguntou. Não sei, não consigo pensar em nada, a não ser que o exercício te peça para fazer pela definição, né, mas... Não consigo pensar em nenhum exemplo que você não consiga calcular o limite usando essas técnicas assim. Vou tentar ver algum exemplo, se eu achar eu aviso, mas... Júlia, né, perguntou. Mas não. Mas assim, é bom saber a definição porque pode ser que o exercício peça exatamente a definição, né? Então é bom saber a definição, né, pelo menos. Então, Linda perguntou, né? Na verdade, a gente já está usando propriedades, né? Eu já estou usando propriedades, né, nesses limites que a gente calculou de limites. Sim, professora, mas sem ser propriedade de teorema do confronto,
ou a própria definição? É porque eu lembro que numa das aulas você falou que alguns exercícios teria que resolver por outras propriedades além dessa, mas que essas seriam, assim, digamos, as mais comuns para se resolver. Mas poderia também resolver por propriedade de limite de soma, diferença ou produto. Quociente também. Tá, vou... Tem um que Quociente. aparece isso aqui, eu vou colocar. Bom, deixa eu passar para o próximo aqui, senão a gente vai... Mas nesse daqui tá claro, né, gente? Esse exercício aqui tá claro. Posso passar para o próximo, né? Só, eu não vou resolver não, porque é direto, tá? Mas eu só colocar aqui para vocês verem depois, né? Mas se eu tiver essa função aqui, eu acho que a gente até já fez, mas é um bom exemplo. X ao quadrado mais y ao quadrado. Por exemplo, suponha que tem essa função aqui, o exercício peça se ela é contínua no 0, 0, por exemplo. Não vou nem escrever porque é direto, tá? E a gente já fez. Mas só para comentar. Então, assim, fora do 0, 0, ela vale isso. Isso aqui é o quociente de funções contínuas, portanto, ela é contínua em todo o seu domínio, que é justamente isso. Então, fora do 0, 0, não tem nem dúvida, ela é contínua. A única questão seria na origem. Para ela ser contínua na origem, o limite disso aqui, quando eu vou para o 0, 0, tem que ser igual a 0. E de fato é, né? Porque essa função eu uso exatamente o mesmo truque do exemplo anterior. Isso daqui está limitado, né? Isso aqui é menor ou igual a 1 e maior ou igual a 0. Né? Ou eu posso simplesmente colocar em módulo, né? Posso colocar que é menor que menos 1, tanto faz. O importante é que ele esteja limitado. E esse daqui vai para 0. Tá? Então, é uma função que vai para 0 vezes uma que está limitada. Então, dá para usar o teorema do confronto, isso aqui vai para 0. Tá? Então, vou deixar aqui para vocês escreverem os detalhes, mas ela é contínua no 0, 0. Então, por exemplo, se você tentasse coordenadas polares, daria para fazer também usando coordenadas polares, né? Mas aqui é muito mais rápido fazer assim, né? Porque apareceu esse y ao quadrado aqui, que juntamente com esse ficou uma função limitada. Então, é mais rápido fazer assim do que usar coordenadas polares. Não. Para você calcular a derivada, a função tem que ser contínua naquele ponto. Tá? Então, essa função ela não é contínua no 0, 0, então a derivada no 0, 0 também não vai existir. Professora, para funções de duas variáveis, ainda vale aquele teorema que diz que se uma função é derivável, então ela é contínua? Sim, vale. Tá, beleza. Bom, esse daqui eu não vou fazer, vou deixar para vocês colocarem os detalhes, vou passar para outro exercício. Deixa eu ver. Por exemplo, calcular esse limite aqui. Esse também é muito simples, né? Eu suponho que eu peça para calcular esse limite aqui. É muito simples, porque você observa essa função aqui, ela é o quociente de funções contínuas, portanto, ela é contínua em todo o seu domínio. E quem é o domínio dessa função? O domínio dessa, vou chamar ela de f, tá? Essa função aqui é a função f de xy. Então, o domínio da função f é o conjunto de todos os pontos do R2, mas eu estou tirando a origem, né? Ela não é contínua na origem. Então, no 2, 1, ela é contínua. Tá? Então, como f é contínua em 2, 1, eu posso usar a definição de continuidade em 2, 1. Ou seja, o limite da função f de xy, quando o meu xy tende a 2, 1, é simplesmente a função f aplicada em 2, 1. Tá? Que vai dar
f aplicado em 2, 1, então é só substituir o x por 2 e o y por 1. Então vai ficar 4 menos x vezes y dividido por x ao quadrado mais 3 vezes y ao quadrado, né? Que a função é isso. 4 menos xy, x ao quadrado, 3y ao quadrado. Então, 4 menos 2, menos xy, 4 menos xy, dividido por x ao quadrado mais 3y ao quadrado. Tá? Então, fica assim. Isso daqui é igual 4 menos 2 dividido por 4 mais 3, 7. Então, esse limite é igual a 2 sobre 7. É, sim, eu tô fazendo questões de todos os níveis, né? Bom, pretendo ainda fazer bastante questão ainda. Vou tentar fazer de todos os níveis. Fazer algumas mais fáceis para revisar e outras mais difíceis para vocês, para terem contato também com questões um pouco mais complicadas. Professora, Sim? eu não sei, eu estava vendo e seria errado dizer se, no caso, a função que você só não vai poder aplicar limite, no caso não vai ter descontinuidade se a questão não falar nada sobre. Se e não tiver lá aquelas equações, no caso, mais Não, o áudio tá falhando um pouco, não sei se eu tô entendendo a pergunta. Tá cortando. Quando você não sabe se o limite existe? é porque tá cortando, eu acho, da internet mesmo. Eu estava querendo dizer ele existe se a questão não tiver nenhuma informação sobre a função, no caso de que a gente tem aquelas informações para saber o que, aqui 2, sei lá, aí bota o que, lá 2, sei lá o que. Essas informações quanto a continuidade. Não tô conseguindo entender. Você tenta escrever, João? É que eu não tô conseguindo entender a sua pergunta. Tá cortando muito. Se quiser tentar escrever ou tentar perguntar por e-mail também, você pode escrever aí no chat, se você conseguir. Ah, sim. A resposta é sim. No 0, 0 e em todo R2, né? Ela é contínua em R2. Eu vou esperar, então, você escrever a resposta e aí eu te respondo aqui pelo chat, quando você mandar pelo chat. Então, suponha que eu tenho uma função f de xy, 2xy ao quadrado, x à quarta, x ao quadrado mais y à quarta. Então, suponha que o primeiro item seja esse, tá? Dada essa função, uma função de duas variáveis, tá? O domínio dela é todo mundo, menos o 0, 0, né? Então, é R2 menos a origem. E é para considerar essa reta aqui. Então, lembra quando a gente tem um limite, né? Quando a gente está calculando limite de funções de duas variáveis, lembra que a gente pode, por exemplo, nessa função aí, o domínio dela é todo R2 exceto a origem, né? Então, esse que eu acabei de desenhar é o domínio dela, tá? Isso aqui é o domínio da função f. Todo mundo que está fora da origem.
Eu posso calcular esse limite ao longo de retas, ao longo de parábolas, posso calcular ao longo de caminhos, né? Então, eu estou calculando ao longo de uma certa reta aqui que eu estou chamando de gama de t. A única diferença é que ao invés de colocar a equação da reta como sendo assim, né, y igual a mx, né, como a gente estava escrevendo, y igual a mx, ao invés de escrever isso, eu escrevi as paramétricas, tá? Essa é a única diferença. Então, ao invés de escrever y igual a mx, eu coloquei as equações paramétricas dessa reta, tá? Então, só para vocês se convencerem disso, né? Óbvio que isso aqui vocês já viram, tá? Mas eu só... Então, o x é igual... Vou colocar em vermelho, que nem faz parte do exercício, tá? É só uma observação. O x é igual a t e o y é igual a bt, né? Essas são as equações paramétricas dessa reta, né? Ou seja, o t é igual a x sobre a. Então, vindo aqui, vai ficar y igual a b e o t é x sobre a. Ou seja, o y é igual a b sobre a x. Então, na verdade, eu estou fazendo ao longo dessas retas aqui, tá? Estou calculando o limite ao longo dessas retas. É isso que significa essa conta que está aqui, tá? Estou calculando o limite só ao longo dessas retas, né? De uma reta que tem esse coeficiente angular aqui, b sobre a. Tá? E a outra observação, mais uma observação é que se o t vai para zero, esse gama de t, né, que é igual a AT bt, ele está indo para 0, 0. Então, quando eu estou vindo aqui, estou fazendo o limite quando t vai para 0, é a mesma coisa de me aproximar da origem, tá? Porque quando t vai para 0, o meu ponto se aproxima da origem, tá? Então, o limite que eu quero calcular é o limite da f de gama de t, quando t vai para 0. Isso daqui é o limite, quando t vai para 0, da f, o gama de t, ele é ATBT, né? Então, é só calcular a f disso daqui. Lembrando, né? Esse é o x e esse daqui é o y. Então, basta substituir x por AB e o y por BT, tá? Então, isso vai ficar igual ao limite, quando t tende a 0. A minha função é essa daqui. 2 xy ao quadrado, x ao quadrado, y à quarta. Então, onde tem x eu coloco AT e onde tem y eu coloco BT, tá? Então, vai ficar assim. Vai ficar esse f de ATBT. Fica duas vezes o x, que é AT, vezes o y ao quadrado, dividido por x ao quadrado, mais y à quarta, Tá? Então, é esse limite aqui que eu vou ter que calcular. Esse aqui é o limite quando t vai para 0. Aqui vai ser duas vezes ab ao quadrado, t ao cubo, dividido por a ao quadrado, t ao quadrado, mais b à quarta, t à quarta. Vou colocar o t ao quadrado em evidência no denominador, então vai ficar limite, quando t tende a 0, de 2ab ao quadrado, t ao cubo, dividido. Colocando t ao quadrado em evidência, vai ficar a ao quadrado, mais b à quarta, t ao quadrado. Agora eu consigo cancelar esse com esse, lembrando que o t é diferente de 0, tá? Então eu posso fazer isso. Que é igual a limite, quando t tende a 0, de 2ab ao quadrado, dividido por a ao quadrado, mais b à quarta, t ao quadrado. Aqui tem um t, né? Eu tenho que fazer esse limite quando t vai para 0. Aqui no numerador, ele está indo para 0, né? Quando t vai para 0. E no denominador, ele está indo para a ao quadrado. Tá? Então, esse limite está indo para 0 dividido por a ao quadrado, que é 0. Então, daqui é igual a 0. Vou até fazer assim, né? Então, o limite da f ao longo dessa curva aqui, a TBT, quando t tende a 0, é igual a 0. Agora a mesma coisa, suponha que o exercício, o item B seja calcular o limite dessa função ao longo de uma outra curva, vou chamar de beta de t. Quando t tende a 0, isso aqui é igual a, né, para calcular, onde
essa curva beta de t, agora ela é essa curva aqui, t ao quadrado, t. Ah, sim. Então, nesse item A, eu calculei o limite ao longo de uma curva. Na verdade, várias, né? Mas eu calculei várias ao mesmo tempo. Então, eu calculei ao longo dessas curvas aqui, né? Que eram retas passando pela origem, né? Lembra que eu fiz lá x eixo y, retas passando pela origem, que elas eram da forma yb sobre a, x. Então, são retas que passam pela origem. Calculei ao longo dessas retas e sempre deu zero. Sempre que eu me aproximo da origem ao longo dessa reta, o meu limite dá zero, tá? Agora no item B eu peço para calcular de novo o limite, mas agora ao longo dessas curvas aqui. Que curvas são essas? Isso aqui é só para relembrar, tá, gente? Isso aqui são curvas, isso aqui vocês já viram. Então, aqui eu estou dizendo que o x é igual a t ao quadrado e estou dizendo que o y é igual a t, tá? Isso aqui me diz que o x é igual a y ao quadrado. Isso aqui é uma parábola, tá? Se fosse y igual a x ao quadrado, seria essa. Mas é a parábola x igual a y ao quadrado. Então, é essa daqui. X igual a y ao quadrado. Então, eu estava calculando ao longo de retas, assim, e agora eu estou calculando ao longo dessa parábola, tá? Então, por aqui eu vi que deu zero. Agora eu vou calcular o limite por aqui para ver quanto dá, tá? Na verdade, eu não vou calcular, não. Vou deixar vocês calcularem, porque é exatamente o que está aqui. Substitui o x por t ao quadrado, substitui o y por t. Vou colocar só a resposta. Então, prova que esse limite, o limite do f de t ao quadrado t, né, ao longo dessa curva, quando t tende a zero, mostra que esse limite dá 1, tá? Isso aqui é exercício. Professor, Sim? posso fazer uma pergunta agora? Claro. Então, tipo, sobre esse negócio da gente entender a função por certos caminhos, tipo, esse caminho, ele sempre tem que passar pela origem? Ou a gente pode mudar para onde o valor vai estar tendendo, botando outro caminho? Você tem que Entendeu? passar pelo ponto que você está calculando. Então, por exemplo, se eu quero calcular o limite no ponto 2, 0, né? Quando tende a 2, 0. Então, meus caminhos têm que passar por aqui. Não adianta eu botar o caminho indo para zero. O caminho tem que passar pelo ponto que eu estou calculando o limite. Saquei. Mas eu não poderia, por exemplo, uma função tendendo a 0, 0, a origem normal. Aí eu boto, tipo, y igual a e de x, como um caminho. Aí eu vejo que quando o y tende a 0, e de x está tendendo a menos infinito, né? O x está tendendo a menos infinito. Então, a gente não poderia, tipo, só rearrumar para onde o valor está tendendo? Entendeu minha pergunta? É a mesma coisa que a gente fazia em cálculo 1, quando a gente fazia uma mudança de variável no limite. Não, porque se você pegar esse caminho, exatamente esse caminho não funciona, né? Exatamente esse caminho não funciona porque ele não passa no 0, 0. Sim, beleza. Mas nem se a gente fizer essa mudança para onde a variável está tendendo? É que aqui vai ser quando x tende a menos infinito que ela vai para zero, né? Sim, mas aí a gente não poderia só mudar isso lá na Você função? poderia... Não, o que você poderia fazer é assim, por exemplo, Por exemplo, você está com essa reta aqui, né? Y igual a x. Só que você quer calcular o limite aqui. Então, você pega essa reta e soma x2, né? Soma 2 aqui, menos 2, né? X menos 2. Y igual a x menos 2. Então, você pegou essa reta e arrastou para cá. Então, essa daí, translador. Então, aqui você teria que pegar isso, transladar de um jeito que ela passa aqui. Mas não adianta. Qualquer tanto que você empurra, ela nunca vai encostar no zero, entendeu? Então, peguei essa curva, transladei de, sei lá, 1000 para a direita. Ainda assim, ela vai passar perto do zero, mas não vai estar no zero. Okay. Mas então não existe esse negócio. A sua ideia está certa. Se você transladar a curva, sim. Mexer a curva, sim, rodar, sei lá. Mas não era nem exatamente isso que eu estava perguntando. É essa questão da mudança de variável. Se a gente pode, por exemplo, que eu sei que, beleza, eu escolhi um caminho de y igual a de x. Eu sei que o y está tendendo para zero. Se o y está tendendo para zero, significa que o x está tendendo para menos infinito.
Então, eu não poderia só rearrumar para onde a função... Poderia. pra O onde único x problema aí é que poderia fazer isso, só que o problema é que nesse exemplo que você pegou que é ruim, porque o x só vai acontecer quando x vai para menos infinito. Tá. Se eu, por exemplo, se eu pego uma função que também está tendendo para o 0, 0, e eu boto um caminho y igual a x mais k, uma constante. Aí, se y tende para 0, o x vai estar tendendo para menos k. Aí eu poderia fazer esse rearranjo? Isso. Aí sim. Entendi. O problema é esse. Na verdade, você está transladando, né? Se o que você está fazendo quando você soma k, você está transladando. Então, você pode fazer isso. O problema com e elevado a x é que não importa quanto você translada, ela nunca vai passar pelo 0, 0. Entendi. Só vai acontecer lá no infinito. Então, é como se você tivesse que somar infinito. Então, não dá. Saquei. Beleza, obrigado. Nada. Então, o item B era para calcular ao longo desse outro caminho, tá? Desse caminho aqui. Aí eu vou pedir para vocês provarem que esse limite dá 1, fazendo exatamente o que a gente fez aqui, tá? Não tem nenhum segredo. Então, o item C pergunta, existe o limite dessa função 2x y à quarta? Não, era y ao quadrado, né? Y ao quadrado dividido por x ao quadrado, y à quarta, quando xy tende à origem? Então, a resposta é não, porque justamente pelo que a gente acabou de fazer, a gente estava justamente provando que esse limite não existe, né? Porque a gente fez, no item A, a gente fez ao longo de retas assim, e sempre que eu me aproximava da origem ao longo dessas retas, dava 0, e agora eu calculei ao longo dessa curva aqui, né? Nesse item B eu calculei ao longo dessa curva, e ao longo dessa curva deu 1. Então, o limite é diferente ao longo de caminhos diferentes. Tá? Então, a resposta é não, porque o limite deu diferente ao longo de caminhos diferentes. Mas, professora, isso daí não sairia pelo teorema do confronto? Do confronto, sim. Não. Ué. Dá para fazer. Mas você falou que não existe o limite? Pelo teorema do confronto, deixa eu ver. É daquele jeito clássico que você estava fazendo, pô. Ah, tá. Não, é que tem um detalhe aqui por causa do x, né? Deixa eu ver. Pô, é exatamente igual, não é não? Só tem que tomar cuidado porque o x pode ser negativo ou positivo, né? Então tem que ver se dá a mesma coisa. Mas não vai fazer diferença tendendo a 0, ele ser negativo ou positivo. Y ao quadrado, x ao quadrado, mais y ao quarto. Aqui vai ficar menor ou igual a 1, maior ou igual a 0. Se o x for positivo, então vai ficar x aqui, né? X aqui. Professora, mas eu acho que não dá para afirmar que o x ao quadrado mais y à quarta vai ser maior ou igual a y ao quadrado. Porque se eu tiver um valor de y menor que 1, por exemplo, o y à quarta vai ser um valor menor, bem menor que y ao quadrado. Então, acho que não tem como fazer por teorema do confronto. Mas isso aconteceria do mesmo jeito, quando o x ao quadrado e mais y ao quadrado. É que naquele exemplo lá ela é x ao quadrado, né? Eu falei x ao quadrado mais alguma coisa, né? Não, mas não é exatamente a mesma coisa? Não, porque agora tá y ao quadrado e aqui tá y à quarta mais alguma coisa, né? Não é, tem razão. Eu não entendi a diferença. É que a questão é assim, você tem um valor, e aí se você pegar esse próprio valor e somar um número positivo, então vale isso, tá? Mas tem que ser o mesmo valor. E aqui você soma um número positivo. Agora, se eu pegar x ao quadrado e aqui eu coloco y ao quadrado, eu já não tenho controle mais, entendeu? Ou se eu pego, ao invés de colocar isso, eu pego x ao quadrado, x à quarta. Aí eu já não sei o que está acontecendo, já não sei controlar, comparar esses dois aqui.
Imagina se eu somar alguém, entendeu? Ué, não entendi. Como é x É que se aqui fosse x ao quadrado, tudo bem, porque aqui está x ao quadrado e aqui está x ao quadrado mais alguém, entendeu? Então, se você tem x ao quadrado e você pega o x ao quadrado e soma alguma coisa, se essa coisa for positiva, então você pode fazer isso. Agora, se aqui está x à quarta, aí você já perde esse controle, entendeu? É isso que eu estou falando. Que é o que está aí. O que está aí é y ao quadrado. Se tivesse y ao quadrado mais alguma coisa positiva, você poderia fazer isso. Só que aí está y à quarta. Então, é y ao quadrado, eu não consigo comparar com y à quarta. É isso que eu estou falando. Eu Ah, não, né? entendi. Porque se for entre 0 e 1, o y ao quadrado vai ser maior do que o y à Exatamente. quarta. Exatamente. Entendi, Professora, entendi. e no caso, se fosse o y aqui no denominador, o y ao quadrado e o x à quarta, aí poderia usar, né? Poderia, exatamente. Que daí ficaria y ao quadrado, e se no denominador fosse y ao quadrado mais x à quarta, aí tudo bem. Porque daí você está Entendi, colocando esses dois somando um número positivo. Então, isso aqui fica menor ou igual. O que entendi, importa é obrigado. ter um igual, né? Nos lados da desigualdade. Exatamente, porque você tem que comparar um número com ele mesmo mais uma coisa positiva. Entendi. Entendeu? Entendi. Quem Beleza. falou isso? Foi o João? Obrigada, João. Isso é. Não nada. Tem razão. Então, não daria para fazer pelo teorema do confronto, não. Ficou claro, gente, isso? A gente passou aqui, ficou meio confuso, mas... Tá claro por que não pode usar o teorema do confronto, né? Eu poderia, no caso, só substituir o valor de x por m vezes y ao quadrado, não? Você poderia tentar substituir y igual a x, por exemplo, aí ia dar sempre zero. Só que se você tentasse y igual a mx quadrado, daria igual a 1. A 1 não, né? Se o m for igual a 1, daria 1. Para outro m, não sei. Mas pode fazer sim. Nesse caso eu fiz desse jeito porque foi o exercício, na verdade, que pediu, né? Pede para calcular ao longo dessa reta, depois pede para calcular ao longo dessa parábola e depois pede para verificar a existência. Eu acho que tá bom, né, gente, de limite. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa. Mas como é que você fez a resolução disso daí? O limite dando 1? Você não fez, eu acho que a não letra fiz B não. ainda. Não fiz não. Deixei para vocês fazerem. Mas é direto, tá? É só pegar esse daqui é o x e esse daqui é o y. Então, você pega a sua função, substitui o x por t ao quadrado e o y por t. Tá? Então, fica lá 2t ao quadrado vezes t dividido por t ao quadrado mais t à quarta. Aí calcula esse limite e vê que dá 1 quando t tende a 0. Tá? Isso aqui é esse exercício que eu deixei para vocês fazerem. Mas é seguir exatamente o item A. Exatamente a mesma coisa. Só mudou a curva. Professora, se você puder fazer uma que nem tinham pedido antes aí, que não usa teorema do confronto, mas usa, por exemplo, um produto notável, assim, isso é bom. Que usa um produto notável? Por exemplo, como, sabe, uma propriedade, assim, para poder... Tinha um desse na prova, na lista. O P da 1. Se não tiver, também não tem muito problema, não. Tá tranquilo. Tá, vamos deixar para o final da aula, porque eu queria revisar as outras coisas também. Já Tranquilo, são 11 horas, só para a gente revisar os outros tópicos. E aí, no final da aula, tiver alguma dúvida, sei lá, em algum desses exemplos, onde usa algum outro tipo de propriedade, a gente faz. Deixa eu só... Bom, com isso a gente fez o tópico 12. Agora eu tô vendo se eu passo para o 13 ou o 11. Qual que vocês preferem? Exercício de derivada ou exercício de domínio, curva de nível? Derivada? Tá, vamos fazer derivada então. A maioria pediu derivada. Domínio e curva. Vou fazer os dois. Eu só vou começar pelo 13, tá? Então, tópico 13.
Então, suponha que o exercício diga isso, né? Eu tenho uma função, isso aqui está escrito z, mas é óbvio, né? O z ele é uma função que depende, nesse exemplo aqui, né? O z é uma função que depende de x e de y, né? Uma função assim que depende de x e de y. E aí o exercício pede para provar que essa função satisfaz essa equação aqui, tá? Então, se eu pegar x é x mais y z y, isso aqui dá igual a z. Então, sempre que tiver uma equação assim e pede para mostrar que a função satisfaz essa equação, você resolve um lado, resolve o outro e aí verifica que dá igual, tá? Sempre faz isso. Então, vou começar com esse lado aqui e vou tentar chegar no que eu tenho do outro lado. Para resolver esse lado aqui, eu preciso calcular o zx e o zy, tá? Então, vou começar por aí. Então, zx é calcular a derivada daquela função em relação a x, tá? Isso daqui, como função de x, eu tenho que usar a regra do produto, tá? Então, isso aqui é uma função de x, isso aqui tudo é uma outra função de x. Então, eu vou usar a regra do produto. Então, vai ficar derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Vou até escrever assim, e para quem não tiver muita vontade ainda com essas derivadas parciais, eu sugiro que faça isso, tá? Vou derivar a segunda parte em relação a x, tá? Seno de x sobre y. Ah, Lucas. Professora, Então, Lucas, essa é uma pergunta, essa é uma função implícita. Isso daí não cai, porque você não tem exatamente quem é z em função de x, y, né? Você tem uma função de z que depende de x, y, mas está definida implicitamente. Então, para derivar isso daí, você teria que derivar implicitamente. Tá? Então, isso daí não precisa se preocupar, isso daí não cai na prova, não. Linda ia perguntar alguma coisa. professora, é só uma dúvida aí na escrita. Esse aí depois do mais x é anotação, né? Não é um 2 sobre 2x, não, né? É só Não, anotação de derivada, né? é de derivada, esse daqui, né? É, que eu tinha confundido com 2, mas é Não, anotação. é a derivada. Eu estou derivando em relação a x essa expressão. Obrigada. Então, vai ficar mais x. Como que fica a derivada dessa função em relação a x? Dessa função aqui em relação a x? É uma composta. Então, eu vou derivar a função de fora vezes a derivada da função de dentro, tá? Então, vezes a derivada da função de fora. Da função de fora fica cosseno de x sobre y, vezes a derivada da função de dentro em relação a x. Estou fazendo bem devagar, só para ficar claro, tá? O que eu estou fazendo. Quem já souber pode já fazer direto. Então, eu vou derivar em relação a x essa função que está aqui, tá? Então, vai ficar igual seno x sobre y mais x cosseno de x sobre y. E agora eu preciso derivar isso que está aqui em relação a x. Derivar isso aqui em relação a x. O y é uma constante, tá? Então, imagina que isso aqui é um czinho, tá? Uma constante. X sobre c, a derivada fica 1 sobre c. Ou seja, fica 1 sobre y. Então, isso é igual ao seno 1x sobre y mais x sobre y cosseno de 1 sobre y. Tá? Então, esse é o zx. Agora, eu calculo zy, aí eu faço zx multiplicado por x, faço zy que eu vou calcular multiplicado por y, vou obter uma expressão e quero checar que essa expressão é exatamente igual a z. Tá? Z é isso aqui. Agora eu preciso calcular o zy. O x. Antes do cosseno? Ah, era da regra do produto. Esse daqui é da regra do produto. Que é, então ficou a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, que era o x, né? Vezes a derivada do segundo. Aí esse x eu fui só repetindo, olha aqui. Tá bom. Tá desculpado. ZY. Então, eu tenho que calcular a derivada em relação a y agora dessa função. Então, é a derivada em relação a y. Vou escrever tudo, tá? De x seno x sobre y.
Derivar isso aqui em relação a y, o x é uma constante, tá? Então não preciso nem me preocupar com ele. Então x é uma constante. Derivar o seno de x sobre y em relação a y. Então fica a derivada da função de fora, cosseno x sobre y, vezes a derivada da função de dentro. Derivada da função de dentro. Estou fazendo com calma, assim, para vocês verem exatamente isso, tá? Aqui eu estou derivando em relação a y e aqui eu estava derivando em relação a x, tá? Então tem que tomar cuidado porque muda muito. Então, para quem ainda não está muito confortável, é bom escrever isso daqui primeiro. Agora, como é que eu derivo isso aqui em relação a x? É como se eu tivesse que derivar constante dividido por y, né? Então, é como se eu tivesse que derivar constante y a menos 1. Como é que fica a derivada disso? Fica constante, derivada do y a menos 1 é menos y a menos 2. Tá? Então, vai ficar menos c y ao quadrado. Só que o c é o x, tá? Tô colocando c, mas é o x. Vai ficar menos x y ao quadrado. Então, isso é igual a x cosseno x sobre y. E essa derivada vai ficar x menos 1 sobre y ao quadrado. Então, vai ficar igual a x ao quadrado, menos x ao quadrado, y ao quadrado, cosseno x sobre y. Então, essa é a derivada parcial em relação a y. O exercício pedia para fazer x é x mais y, zy. Então, x vezes o zx, né? Voltando lá no zx, né? Multiplicar isso aqui tudo por x. Então, tem que pegar isso aqui tudo vezes x. Então, vai ficar x seno de x sobre y, x ao quadrado y, cosseno de 1 sobre y. Aqui não é 1 sobre y não, gente. Aqui tá errado. Aqui é x. Cosseno de x sobre y e o 1 sobre y passei para lá. Então, vai ficar x vezes o zx. O zx, então, vai ficar x vezes o seno de x sobre y mais x ao quadrado y cosseno x sobre y. Vou ver se está certo. X seno de x sobre y, x ao quadrado y cosseno. X ao quadrado y cosseno. Mais y que multiplica o zy. Então, tem que pegar isso aqui tudo e multiplicar por y. Então, vai ficar... Deixa eu apagar esse mais aqui. Vai ficar menos x ao quadrado. Como eu vou multiplicar por y, vai cancelar com um y do denominador. Então, vai ficar só 1. Tá? Tem que pegar isso aqui e multiplicar por y. Aí, esse daqui vai cancelar com esse. X ao quadrado y. Vezes o cosseno de x sobre y. Agora, cancela, né? Esse termo é igual a esse. Só sobra aquele. Então, isso daqui é igual a x seno de x sobre y. Se a gente voltar lá, isso é exatamente o z, né? Exatamente igual a z. Exatamente igual a minha função. Que é igual a z. Então, isso implica que x zx mais y zy é igual a z. Tá? Tá claro? A reta tangente é que isso é, se for da superfície, você tem um plano, né? Tem plano tangente, isso não cai na prova. Agora, se for reta, não, acho que isso a gente não viu ainda, né? A gente não viu ainda.
Porque da superfície você tem um plano, né? Você pega o gráfico tem uma superfície, né? E essa superfície tem um plano tangente. A gente vai ver isso depois, como que a gente acha a equação do plano tangente. Tá? Gente, só uma observação aqui, tá? É um exercício, mas é bem simples. É bem simples, mas a teoria é importante. Então, eu vou explicar o exercício, na verdade, é para explicar a teoria, tá? Se você tiver uma função que o exercício não te diz explicitamente quem é essa função, né? Só te diz que esse z é uma função que depende de x mais uma função que depende de y, tá? Então, quando você for derivar, né? Se você for calcular o zx, isso aqui vai ser f' de x, né? Porque o g é uma função que só depende de y, quando eu for derivar da zero, tá? E o zy vai ser g' de y. Tá? Então, isso é só para dizer que às vezes o exercício pode não dar explicitamente quem é a função. Tá? Então, aqui, por exemplo, ao invés de dizer isso daqui, o exercício poderia dar assim, que o meu z é igual a uma função que depende de x vezes o seno de x sobre y. Tá? E eu poderia pedir para calcular as derivadas parciais. Seria a mesma coisa, só que você não sabe quem é a função g. Então, você coloca g' de x quando você tiver que derivar em relação a x. Tá? Então, um exercício até legal é fazer isso. Tenta resolver esse exercício aqui substituindo x por g de x. Tenta não fazer esse exercício, né? Calcular as derivadas parciais. Calcula as derivadas parciais dessa função z, onde z é igual a g de x seno de x sobre y. Tá? Então, aqui, por exemplo, né, se eu quisesse calcular a derivada segunda, né, zxx, seria pegar essa função e derivar duas vezes. Então, ficaria isso. Zy seria essa função, derivar duas vezes, daria isso. Agora, se eu quisesse calcular zxy, então seria calcular a derivada dessa função em relação a y. Eu não sei que função é essa, mas eu sei que ela só depende de x. Então, isso vai dar zero. Mesma coisa aqui, se eu pego o zy e derivo em relação a x, se eu pego essa função e derivo em relação a x, dá zero. Tá? É mais uma observação do que... Sim? Na lista 2, né, sei lá, a lista de derivada parcial, ele usava uma notação que era a notação da derivada parcial, né, esse 6 invertido lá, esse 6 C, só que embaixo tinha 2, né, esse negócio x e negócio y. Aí, isso é como se fosse a segunda derivada em relação a y. Né? Tipo isso aqui, dx dy? Exatamente. Aí, a primeira foi x e a segunda é y, né? A gente vê da esquerda para a direita. Aqui a gente vê da direita primeiro. Sério? Da direita para a esquerda. Isso aqui é aplicado em f, então você está fazendo a derivada em relação a x da derivada da f em relação a y. Porra, que sacanagem. Tem que tomar cuidado porque é diferente de... Isso daqui é igual a f, y, x. A ordem muda. Oi, desculpa, veio uma ligação, não ouvi o que você disse agora. Isso que eu escrevi agora é igual a isso daqui. Igual a f de y, x. Tá? Então, pode ver que a ordem muda. Quando você escreve assim, né, você está dizendo o que está na última linha aí. A derivada em relação a x da derivada em relação a y. E quando você escreve assim, né, isso daqui é a fy derivando em relação a x. Tá? Então, se está em dúvida, tenta fazer isso aqui que eu fiz. Tá? Se você está em dúvida, não sei quem que deriva primeiro, tá lá dy dx. Não sei quem que deriva primeiro. Tá escrito já aqui, né? Tá vendo que essa f aparece aqui. Então, isso é a derivada em relação a y da derivada em relação a x. A mesma coisa quando eu escrevo f xy. O que é isso? Não lembro qual que deriva primeiro. É a fx, estou derivando em relação a y. Tá bom? Entendi. Perfeito. Obrigado, professor. Professora? Sim? Pode explicar de novo essa última linha do z, x, y? Por que dá igual a zero? Eu não peguei muito bem essa parte. É que o que significa z, x, y? Significa pegar o zx e derivar em relação a y. Mas quem que é o zx? O zx, se você olhar lá, ele é o f' de x. Então, eu tenho que derivar essa função em relação a y.
como é que fica a derivada dessa função em relação a y? Não sei que função é essa, mas é uma função que só depende de x. Então, isso aqui dá zero, quando eu derivo em relação a y. Tá? Aí o mesmo vale para o z, y, x. Isso, porque essa função é uma função que só depende de y. Seja lá o que ela for, não sei o que é, mas ela só depende de y. Então, a derivada em relação a x dá zero. Então, é como se fosse uma constante, derivando a constante em relação à variável, e aí por ser constante dá zero, então o resultado fica zero. Exatamente. Obrigada. Nada. Não cai vetor gradiente. Gente, quem tiver em dúvida sobre o que cai, vê o título dos tópicos, tá? Porque se você for olhar a lista, ou alguma, pode confundir, tá? Ou a aula de outro professor, não sei. Vê pelo título dos tópicos, tá? Então, o título do tópico do AVA. Então, o título do tópico 11, o título do tópico 12 e do 13, como está no AVA. Se você quer saber se cai ou não cai, pode olhar lá para frente os tópicos. Você pode ver que num dos tópicos está escrito lá, vetor gradiente. Então, está lá para frente. Indiferenciabilidade, está lá para frente. Tá? Deixa eu fazer um exercício aqui que tem bastante teoria envolvida. Então, é um exercício meio grande, mas acho que vai dar tempo de fazer. Então, suponha que eu tenho essa função aqui, f de xy igual x ao cubo y menos x y ao cubo dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Claro que essa função não está definida na origem, então eu posso... Isso aqui eu só posso dizer que vale se o x for diferente da origem. Xy não for origem. Eu vou definir como sendo zero na origem. Tá? Mais uma vez, o domínio dessa função é todo R2, tá? Suponha que o exercício peça, a primeira coisa, para você calcular quem é o fx num ponto xy e quem é o fy num ponto xy, onde esse ponto não é a origem, tá? Xy é diferente da origem. Como é que eu calculo essa derivada, então, se o meu ponto não é a origem? Se o ponto não é a origem, então eu estou nesse caso aqui. Então, se eu quiser derivar, basta usar essa expressão que está aqui. Então, para derivar em relação a x em relação a y é simples. Derivo usando a regra do quociente. Tá? Então, isso porque eu não estou na origem. Tá? Uma coisa muito importante, gente. Sempre que eu escrevo fx é uma função. Tá? Então, eu posso aplicar ela em qualquer ponto xy. Então, o que eu estou fazendo aqui é essa função, eu posso definir ela no 0, 0. E posso definir ela fora do 0, 0. Tá? Então, o que eu vou fazer é primeiro definir aqui, fora do 0, 0, e depois vou definir aqui. Mas eu estou falando da mesma função, da função fx. Como ela é uma função, eu vou ver primeiro quanto ela vale fora da origem, depois vou ver quanto ela vale na origem. Então, esse exercício, o item A é pedindo para calcular fora da origem primeiro, depois eu vou calcular na origem. Então, fora da origem, quem é o fx de um ponto xy? Bom, basta usar essa expressão, fora da origem, e aqui vou usar a regra do quociente. Então, derivando em relação a x vai ficar derivada do primeiro menos y ao cubo. Essa aqui é a derivada do primeiro em relação a x. Eu vou escrevendo aqui, gente, se tiver alguma dúvida ou tiver algum erro, vocês me avisam, tá? Derivada do primeiro vezes o segundo menos o primeiro vezes a derivada do segundo. Tudo em relação a x. Dividido pelo segundo ao quadrado. Se deixar passar alguma coisa, vocês falam. Então vai ficar... Professor, quando você diz segundo, é o denominador, né? Isso, sim, desculpa. Não. 3x à quarta, né? Isso com esse. 3x à quarta y. 3x à quarta y mais 3x ao quadrado y ao cubo. Tô só fazendo a distributiva, tá? Menos y ao cubo x ao quadrado. Gente, se passar algum erro, vocês falam. X à quinta, y à quinta, menos 2x à quarta y, menos 2x ao quadrado, y ao cubo.
dividido por x ao quadrado, y ao quadrado. Professora, ali no sinal do último termo, é mais, não é não? Mais. Ah, sim, tá certo. Obrigada. 2x ao quadrado, y cubo, tá certo. Então, agora eu posso pegar... Aqui tem x ao quadrado, y ao cubo, x ao quadrado, y ao cubo, x ao quadrado, y ao cubo. Então, fica 3 mais 2, 5, menos 1, 4. Então, fica 4x ao quadrado, y ao cubo. E aí tem x à quarta y, x à quarta y, vai ficar mais x à quarta y. E sobrou y à quinta. Professora, onde que tinha um sinal de mais que o Felipe falou que estava errado? Ah, esse daqui. Aqui. Ah, tá. Obrigada. Bom, aqui não tem segredo, gente. É só a regra do quociente, derivou tudo em relação a x, tá? Usou a regra do quociente, e aí eu só fiz a distributiva mesmo, só calculei a função aqui. E para fazer... ali onde... desculpa. Pode falar? Pode. Ali onde você me mostrou que estava o sinal que era mais, na verdade, é 2x ao quadrado, né? Daí no x, Isso, que tá é ao quadrado esse daí? Que é ao quadrado. Isso, tá ruim, né? Que é ao quadrado. Ao quadrado. Posso virar? Então, vou calcular agora o FY. Agora tem que calcular o FY de XY. Mesma coisa, tá? Derivada do numerador, né? X ao cubo menos 3xy ao quadrado, vezes o denominador, x ao quadrado mais y ao quadrado, menos o primeiro, o numerador, x ao cubo menos x ao cubo y cubo, derivada do denominador agora em relação a y, tá? Dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Tô só usando o quociente de novo. Aqui eu nem vou escrever, tá, gente? Vou deixar vocês desenvolverem aqui, cancela o que tiver que cancelar, tal, isso aí já tá calculado a derivada, tá? A gente não vai usar agora. Então, com isso eu calculei a derivada parcial, as derivadas parciais em pontos que não são a origem, tá? Agora o item B pede para calcular exatamente a derivada no 0, 0, tá? Derivada parcial, as derivadas parciais na origem. Como é que eu calculo a derivada parcial na origem? Agora eu já tenho um problema, porque quando eu vou calcular a derivada de uma função, o que eu preciso para calcular a derivada de uma função? Eu preciso do valor da função perto da função e do valor da função no próprio ponto, tá? Então eu vou precisar do valor da função perto do 0, 0 e do valor da função no 0, 0. Só que ela muda, né? Às vezes, fora da origem ela vale isso e na origem ela vale isso. Então, eu não consigo calcular essa derivada como a gente fez aqui, só derivando essa expressão. Então, para calcular no 0, 0, eu tenho que usar a definição mesmo, tá? Então, para calcular na origem, eu vou usar a definição. Só para a gente... Por que não é só 0 a derivada? É porque quando... Deixa eu escrever a definição aqui, acho que vai ficar claro. Quando a gente observa a definição... Desculpa, a definição de derivada num certo ponto, vou colocar até um ponto qualquer, tá? Que daí a gente até olha o que aconteceu no item A. Quando você calcula essa derivada, como eu estou derivando em relação a x, então o que está aparecendo em y não muda, né? Então fica aqui, fica y, tá? Não muda. Em x, o que eu faço? Somo um incremento e aqui considero o próprio ponto. Divido por h e faço h ir para 0. Essa é a definição. Isso você tem que usar sempre, tá? Sempre. É sempre assim. Então, o que acontece? Quando você está aqui na definição, o que você observa? Estou calculando a derivada nesse ponto. Para calcular a derivada nesse ponto, eu preciso do valor da função no próprio ponto e preciso do valor da função num ponto que está perto dele. Esse ponto x mais h, y, é
é um ponto que está perto de xy, mas é diferente, né? Porque tem esse h aí, então ele é diferente do 0, 0. Então, para calcular a derivada, eu preciso do valor da função perto do ponto e da função no ponto. Aqui antes, por que a gente usou direto essa expressão aqui? Porque se você for calcular, pensa num ponto que não é a origem. Um ponto perto dele, bem perto mesmo, não é a origem também. Então, ele e perto dele, a função é exatamente a mesma coisa. É exatamente isso daqui, nele e perto dele. Agora, se eu estou falando da origem, aqui a função é 0 e qualquer ponto aqui perto, ela vale outra coisa. Então, eu não consigo usar uma única expressão para fazer tudo. Eu preciso são duas expressões diferentes. Então, aí eu tenho que ir pela definição mesmo. Tá? Então, vai ficar fx de 0, 0 é igual ao Mas, limite... professora, Sim. Essa outra coisa, né, que você disse agora, perto ali do 0, 0, não é justamente a f de x, y? Quando o x é diferente, quando o x, y é diferente de 0, 0, que é, no caso, a primeira função? Essa função de cima, x ao cubo, y menos x, y ao cubo. Eu não sei se eu entendi, mas a questão é assim, se você está calculando a derivada em algum ponto que não é o 0, 0, o que importa? Importa o ponto o valor da função nesse ponto aqui e aqui perto. Só que em qualquer um desses lugares que eu coloquei aqui, a função é sempre dada por esse quociente. Agora, no segundo, isso é o item A, tá? O item A era isso. No item B, eu tenho que calcular a derivada exatamente nesse ponto. Para calcular a derivada em um ponto, eu preciso do valor da função nesse ponto e do valor da função perto desse ponto. E aqui ela tem... Desculpa. Não, Pode falar? Pode falar. Mas aí, perto desse ponto, já não é exatamente a f de x, y de x, y. Exatamente, mas eu preciso das duas coisas. Eu preciso das duas coisas. Eu preciso do valor da função no ponto e perto dele. No ponto e perto dele. Preciso dessas duas coisas, no ponto e perto dele. Aqui, nesse caso, ela é igual. Tanto no ponto quanto perto dele tem a mesma expressão. Aqui, no ponto, ela vale uma coisa e perto dele ela vale outra. É por isso que eu estou falando que é diferente, entendeu? Porque no ponto é diferente de perto do ponto. Entendi, professora. Obrigada. Nada. Então, essa função aqui, eu tenho que usar de fato a definição. Não consigo usar uma expressão só para calcular a derivada dela. Eu tenho que usar de fato a definição. Então, eu estou só reescrevendo aqui a definição, né? Então, vai ficar f de... Estou substituindo o x e o y por 0. Então, vai ficar f de 0 mais h, 0, menos f de 0, 0, dividido por h. Tá? Então, para isso, eu vou ter que calcular quanto é o f de 0 mais h, 0. Ou seja, o f de h0. Quanto é o f de h0? H é um número que não é 0, tá? Porque eu estou aproximando de 0, então h não é 0. Se h não é 0, então eu estou nesse caso aqui. Quanto é o h de f de h0? Então, a minha função é isso. Eu estou calculando o f de h0. Ou seja, o x é igual a h e o y é igual a 0. Tá? Então, vai ficar h ao cubo vezes 0 menos h0 ao cubo dividido por h ao quadrado mais 0 ao quadrado. Vai ficar isso. Então, vai ficar 0 dividido por h ao quadrado, que é igual a 0. Essa função vai dar sempre 0. A função de h, f de h0, é 0 para qualquer h. Tá? Então, isso daqui é igual... Deixa eu escrever de novo. H ao cubo vezes 0 menos h0 ao cubo dividido por h ao quadrado mais 0 ao quadrado. Isso aqui é 0h ao quadrado, que é igual a 0. Tá? Então, isso daqui a gente calculou agora, deu 0, e isso aqui por definição é 0. Tá? Então, esse limite, na verdade, é 0 dividido por h. Isso aqui é 0. Está calculando o limite de 0 quando h vai para 0. Dá 0. Professora? Sim? Se a gente encontrasse ao contrário, encontrasse a determinação aí, o h ao quadrado sobre 0, o que a gente tem que fazer?
Se fosse h ao quadrado sobre zero, você está calculando lá o limite quando h vai para zero. Aí você tem uma indeterminação, você tem uma indeterminação que você está dividindo por zero, né? Se fosse... Desculpa, respondendo a sua pergunta, se você fizesse isso e desse dividido por zero, então a função não estaria definida daquele ponto. Então isso nunca vai acontecer, porque a função está definida em R2. A função aqui está definida em todo R2. Se você fizesse isso, você teria que dividir por zero. Isso está indeterminado, então significaria que a função não estaria definida naquele ponto. Então isso não vai acontecer. Isso não daria infinito, professor? Limite Não, porque ele é uma função, você está calculando constante, entendeu? Está calculando o limite. Está calculando o limite quando h vai para zero, de zero sobre h. Só que essa função é uma função constante, ela é constante igual a zero. Vou chamar essa função aqui de g de h, né? G de h é constante igual a zero. Não importa o h que você põe, sempre vai dar zero. Sim, mas aí é diferente do outro. Não era h sobre zero? Isso que você falou agora? Não, H ao isso não vai sobre zero? acontecer. Não vai acontecer nunca. Não vai acontecer nunca, porque se você fizer isso tá vendo que aqui eu não estou calculando limite, não. Aqui eu estou só calculando isso. Se desse zero aqui embaixo, significaria que isso aqui não está definido, que a função nesse ponto não está definida. Isso daí a gente fazendo por L'Hopital dá Não zero. tem limite, não tem limite. Aqui é f do ponto, eu estou calculando a função aplicada no ponto. Sim, mas aí quando você bota no limite vai dar zero sobre h. Não, eu sei, mas ela estava perguntando o que aconteceria se aqui já desse zero, se não tivesse esse h. Entendi. Isso nunca vai acontecer. Tá certo. Tá bom, professora. Entendi. Obrigada. Nada. Esse daqui é a derivada em relação a x, né? Tá. Derivada em relação a y é a mesma coisa, tá? Derivada, vou só colocar a definição e vocês substituem depois os valores, tá? Então, isso aqui é derivada, limite quando h vai para zero, a função f aplicada num ponto perto da origem, a função aplicada na origem, dividido por h. Como eu estou fazendo em relação a y, o x não muda, tá? Então, x continua 0 e 0. Como eu estou derivando em relação a y, no y eu tenho que somar alguma coisa e aqui continua sendo o próprio ponto, tá? Aí, vou deixar para vocês calcularem esse limite e provar que, do mesmo jeito que a gente acabou de fazer, tá, gente? É igualzinho, só repetir o argumento que a gente acabou de usar. Prova que isso aqui dá zero, tá? Então, com isso, a gente provou que fx na origem coincide com fy na origem, que é igual a zero. Professor, você pode voltar rapidinho na última página para eu ver a função que a gente está fazendo? Posso. Pode ser mais uma, professor, por favor? Só para eu ver exatamente a função. Tá, beleza. Obrigado. Professora, Uhum. você já tem alguma noção de como vai ser a prova? Porque, assim, os exercícios que a gente está fazendo são muito tipo prove, mostre, e, tipo, não tem como fazer isso numa questão de múltipla escolha. Tipo, Então, sabe? por exemplo, sempre dá para você perguntar alguma coisa envolvendo isso, né? Por exemplo, dá para usar num verdadeiro ou falso, perguntar se ela é contínua, fala que a função é contínua em todo R2. Você fala se isso é verdadeiro ou falso, por exemplo, né? Dá para fazer isso. Ou então, sei lá, pede a derivada num certo ponto. Vou fazer um exemplo aqui, se der tempo, o próximo exemplo é calcular a derivada num certo ponto. E aí pergunta qual é o valor dessa derivada. Então, eu posso dar várias opções, né, com o valor da derivada nesse ponto e você decide qual que é, né? Entendi. Ou domínio. Qual é o domínio dessa função? Pode ter várias opções de domínio e você vai escolher um. Então, sempre dá para fazer fazer múltipla escolha com isso aqui, né? Nem que seja verdadeiro ou falso, né? Pelo menos verdadeiro ou falso dá para fazer. A outra questão
item C, pede para calcular a função fxy no 0, 0 e a função fyx no 0, 0. Tá? Então é aquela mesma história que eu falei para vocês. Vou fazer, não sei se vai dar tempo. Bom, pelo menos esse aqui com certeza vai dar tempo. Então é aquela história que eu falei para vocês. A função f é uma função que depende de x e de y. A função fx é uma função que depende de x e y. A função fxy também é uma função que depende de x e y. Nesse exemplo aqui, a gente tem que tomar cuidado que todas essas funções, elas vão ter um valor no 0, 0, tá? E vai ter um outro valor quando você não está no 0, 0, tá? Então, todas essas funções tem que tomar cuidado. No 0, 0, a gente calcula de outro jeito, tá? No 0, 0, ela está definida de outro jeito. Então, tem que tomar cuidado sempre com isso. Então, essa função agora, eu estou pedindo essa função no 0, 0. Se eu não estivesse pedindo no 0, 0, se eu estivesse pedindo em outro ponto, como que vocês fariam? O que significa fxy num ponto xy? Significa pegar a função fx e derivar ela em relação a y. Tá? Se eu não estiver na origem, o que eu faço? Eu vou lá no fx. O fx fora da origem é isso daqui, tá? Então, o que eu faria? Derivaria, pegaria isso aqui tudo e calcularia a derivada em relação a y, tá? Então, se não fosse na origem, era fácil. Usava a regra do quociente de novo e calcularia essa derivada aqui, tá? Não sei se vocês estão entendendo a diferença. É sempre, nesse caso aqui, né, como a função muda exatamente no 0, 0, então, eu vou ter uma função fora do 0, 0, eu vou usar isso, e no 0, 0 eu vou ter que usar a definição, tá? Então, se eu quisesse calcular f de xy fora do 0, 0, eu derivaria essa expressão. Mas o exercício me pediu justamente no 0, 0, então eu vou usar a definição, tá? Como que ficaria a definição aqui? F de xy num ponto xy. Isso daqui, só para ficar bem claro, tá? Isso aqui é o fx. Não sei nem como que eu escrevo isso aqui. É a derivada em relação a y da função fx aplicada no ponto xy. Tá? Então, como é que ficaria essa derivada? Ficaria o limite. Quem que eu estou derivando agora? Agora eu estou derivando essa função aqui, tá? Estou derivando fx. Antes, aqui nesse exemplo, eu estava derivando a f. Então, aqui aparecia a f, tá? Estou derivando a f. Agora eu estou derivando a fx. Então, como é que fica? Fx aplicado num certo ponto, menos a fx aplicado no ponto, dividido por h, tá? Faço h... Professora, você está fazendo isso para um ponto xy sem ser o 0, 0? Eu vou colocar a definição primeiro, aí depois vou calcular no 0, 0. Só para ficar clara a definição. Beleza. Estou fazendo a derivada em relação a y, então é o x que não muda, tá? Em relação a x não muda. O y eu tenho que somar um incremento. Y, tá? Então essa seria a derivada num ponto qualquer. Como eu estou no 0, 0, então eu tenho que substituir pelo 0, 0. Então fxy do 0, 0 vai ser igual ao limite, quando h tende a 0, do fx de 0, 0 mais h, menos fx de 0, 0, dividido por h. Tá? Isso é usando a definição. É bem importante que aqui eu não estou usando a f, tá? Estou usando a derivada. Estou derivando a derivada, né? Então agora eu só tenho que calcular esses valores. Sim. Ali do lado do limite, na parte direita, é do fy de 0 e 0 mais h, né? Aqui? Na esquerda disso, é o fy disso. Aqui é x, né? Tudo que está escrito aqui é x. É isso aqui que você está falando, as derivadas? Porque vai aplicar a derivada parcial em relação a x na derivada parcial em relação a y. É o contrário. É o contrário. Eu tenho a derivada, isso aqui é fxy, né? Então, isso aqui é o fx derivado em relação a y. Então, estou derivando em relação a y a função fx.
Então, a função que aparece é fx. Eu estou derivando em relação a y. Então, eu somo o incremento no y. Você pode escrever nessa em vermelho mesmo, naquela anotação com aquele D inclinadinho, para poder eu entender melhor? Ah, tá. Ficaria assim. Então, fxy. Fxy significa isso daqui, né? Derivar em relação a y, a derivada em relação a x. Então, isso daqui na outra notação ficaria a derivada em relação a y da derivada da f em relação a x. Ou seja, d2, dy, dx, f. Perfeito, obrigado. Nada? Então, agora eu preciso ver quem são esses valores, né? Quem é isso e quem é isso, tá? O fx do 00 a gente acabou de calcular, né? O fx do 00 tá aqui, né? Fx do 00 é 0. Mudei a página, nem precisava. Então, aqui, esse é 0. Agora eu preciso ver quanto é o fx desse outro ponto. Esse outro ponto não é origem, né? Porque o h é diferente de 0. Estou calculando o fx de um ponto que não é origem. Então, deixa eu colocar em vermelho. Estou calculando o fx de 0h. Como é um ponto que não é origem, eu vou lá na expressão de um ponto que não é origem, que é essa daqui, tá? Então, eu teria que calcular essa função aqui, o fx aplicado em H0 ou 0h? Agora eu esqueci. 0h. Eu teria que calcular essa função aqui, né? Que é essa daqui. Só que no ponto 0h. Então, onde tem x, eu coloco 0. E onde tem y, eu coloco h. Tá bom? Então, vai ficar assim. Vou copiar aqui, depois eu volto lá para vocês checarem. Vai ficar... Acho que era 3, 4, não sei. Acho que era 4 vezes o 0 a quarta h, mais 4 vezes 0 ao quadrado o y, que é h ao cubo, menos h à quinta. Isso daqui dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Então, x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? A única coisa que eu fiz foi vir aqui e substituir, tá, gente? Eu só usei a própria expressão do fx, que é essa daqui, usei ela no ponto 0h. Então, substituí o x por 0 e o y por h. Tá? Então, ficou 4, 0 ao quadrado, 4, 0 ao quadrado, h ao cubo, 0 à quarta, h, menos h à quinta. Tá? Talvez tenha algum erro aqui, tem que checar. Eita. Consigo passar a página? Agora foi. Calculando isso daqui, vai dar menos h à quinta, h ao quadrado, a quarta, que é igual a menos h. Então, essa função aqui dá menos h. Então, vai ficar menos h menos 0 dividido por h. Então, vai dar o limite de menos 1. Então, isso daqui é igual a menos 1. Tá claro, gente? Tá cheio de coisa nessa página, mas ficou claro isso? Professora, repete, por favor, a última parte do que dá menos 1. É porque aqui ficou... Deixa eu passar para a próxima página. Tava assim, né? fxy de 0, 0 igual ao limite quando h vai para 0. Aí a função no 0h a gente calculou, deu menos h. Na origem deu 0, dividido por h e faço h ir para 0. Isso daqui é igual ao limite quando h vai para 0 de menos h sobre h dá menos 1. Então, esse limite é igual a menos 1. Ou seja, fx, y na origem dá menos 1. Tá? Eu vou deixar como exercício, a gente só tem 10 minutos.
para vocês fazerem um fyx. Então, repete esse argumento calculando um f de yx, tá? Então, mostra que o f, calcula, né, o f de yx no 0, 0 e vê que dá igual a 1. Usando esse mesmo argumento, tá? Só tem que trocar aqui o que vai mudar. Já vou avisar o que vai mudar. Aqui, então, vai ficar fy, tá? Fy. E aqui, ao invés de somar um incremento aqui, você vai ter que somar aqui. Então, vai ficar x mais hy. Tá? Então, a ideia é a mesma, só muda isso. E aí, você prova que dá igual a 1, tá? Vou deixar como exercício. É exatamente igual ao que a gente acabou de fazer. Então, com isso, a gente tem que a derivada de fxy é diferente da derivada de f de yx no 0, 0. Isso daqui é uma contradição, né? Para tentar entender, né? Contradiz. Lembra que na última aula a gente viu o teorema de Clairaut, na última aula não, eu coloquei na aula assíncrona, né? Que diz que as derivadas de segunda ordem, num ponto, elas coincidem quando as funções, as derivadas de segunda ordem são contínuas, né? Então, esse é o teorema. Contradiz o teorema Pera, professora, isso daí estava em qual aula? Esse teorema aí? na aula assíncrona. Na última De... aula. Acho que não tava não, professora. É que eu coloquei confuso. 2 aulas. Professora, eu também acho que não tava, não lembro disso, não. Eu coloquei em 2 aulas, gente. Pode voltar lá no tópico 13, tem 2 aulas assíncronas. Ah, Isso foi aqui é sozinho. tópico Eu lembro 13. que teve uma aula que chegou a falar que a segunda derivada, quando elas coincidiam, era contínua. Foi essa? Eu comentei isso, né? Uhum. Tá, não, é na segunda aula síncrona, né? Eu só tinha visto uma, só sabia que tinha uma. Beleza. Coloca a segunda Essa aula. segunda aula foi postada depois, porque quando eu assisti só tinha uma. Eu também, pois é. Eu coloquei depois para a gente ganhar tempo na aula de hoje, né? Porque hoje seria derivada de ordem superior. Então, eu ia falar também de derivada de segunda ordem. Então, a gente ganha tempo porque ela já está lá na aula. Mas era só isso. A única coisa que tem nessa aula é isso. Derivada segunda, tá? Então, Então, vou até escrever aqui. O teorema diz isso, né? O teorema diz que... Teorema de Clairaut. Então, diz que f... que f de xy no ponto xy coincide com... acho que assim é mais fácil. Essa função coincide com essa função aqui se fxy e fyx são contínuas. Para quem perdeu a aula assíncrona, na verdade, a gente só estuda a derivada de segunda ordem lá, tá? É só isso que tem na aula, derivada de segunda ordem. É bem curtinha, tem menos de 20 minutos a aula. É só para falar de derivada de segunda ordem. E aí, que é derivar a própria função, né? Derivar a derivada, né? E aí, a única coisa que eu coloquei lá foi isso daqui, que é o teorema de Clairaut. Teorema de Clairaut. Que diz que as derivadas fxy coincidem, né, com fyx, se somente se essas derivadas aqui, se essas derivadas aqui são contínuas, tá? Se as derivadas de segunda ordem são contínuas, tá, gente? Isso aqui é importante. Não tô falando da própria derivada, não. Tô falando da derivada de segunda ordem. Se a derivada de segunda ordem for contínua. Então, isso é importante. Então, o exercício pergunta isso. Isso daqui contradiz esse teorema, né? Porque eu acabei de calcular essa derivada e deu diferente, né? No ponto 0, 0. Aqui a gente observa que o fxy no 0, 0 é diferente do f de yx no 0, 0. Tá?
Nos outros pontos ela vai coincidir. Professor, você pode voltar rapidinho na última página, por favor? Uhum. Como é que... Ah, tá. Esquece. Valeu, já sei. Hoje ainda, Stephanie. Assim que acabar a aula, eu vou colocar lá. Gente, deixa eu só explicar a resposta desse D e aí a gente já termina a aula, tá? E aí eu não vou ter feito exercício do tópico 11 nessa aula, mas eu fiz lá na aula das 8. Então eu vou liberar para vocês o vídeo das 8. E aí vocês podem olhar lá, tá? Que eu fiz exercício do tópico 11. Então aqui eu acabei fazendo mais exercício de limite. E aí acabou não dando tempo. E lá eu fiz o contrário, tá? Então essas duas aulas se complementam. Então deixa eu só explicar isso daqui. A pergunta é... Alguém quer perguntar? Então a pergunta é o seguinte. Isso daqui, né? O que eu acabei de falar. Isso daqui contradiz o teorema de Clairaut, né? O fato disso ser diferente no 0,0 contradiz o teorema? O teorema diz que só tem que ser igual se essas funções forem contínuas. Então, se elas forem descontínuas, isso não é uma contradição. Então, a resposta é não. Já vou explicar, mas a resposta é não, pois fxy, fyx não. Ai, gente, desculpa, eu tô escrevendo em cima do negócio. Contínuas em 0,0. Elas não são contínuas. Desculpa, eu acabei escrevendo, eu devia ter passado para outra página, né? Mas elas não são, isso não é uma contradição, porque essas funções não são contínuas na origem. Então não é uma contradição. Agora, como é que eu sei que essas funções não são contínuas no 0,0? Nesse exemplo aqui, dá para fazer isso, só dá muita conta, tá? Dá para fazer isso, dá muita conta, eu vou explicar como que faria, mas dá tanta conta que o próprio exercício de onde eu tirei, ele não pedia para fazer isso, ele pedia para verificar isso graficamente, pedia para fazer isso no computador e verificar que essas funções não são contínuas no 0,0, tá? Só vou explicar para vocês o que vocês teriam que fazer, mas na prova não pediria um exemplo assim tão complicado, tá? Mas eu vou explicar a ideia do que teria que fazer, tá? Então, a ideia seria provar que essa função não é contínua. Que função é essa? É a função fxy, tá? Era provar que essa função não é contínua no 0,0. Então, o que seria essa função aqui? Fxy no 0,0, a gente já calculou. Fxy no 0,0 deu menos 1, tá? Então, essa função no 0,0, se o xy for igual a 0,0, ela deu menos 1, tá? Essa função é isso. E no 0,0, quanto é essa função? Fora da origem, desculpa. Que função é essa, fora da origem? Essa função, ela é exatamente a derivada da fx em relação a y. Então, eu teria que vir aqui, nessa expressão. Teria que vir nessa expressão e derivar em relação a y. Tá? Então, isso aqui seria... Não vou calcular, não, só vou escrever. Isso aqui seria a derivada em relação a y de toda aquela expressão que está lá, tá? De toda aquela derivada. 4x² y menos 4x². Isso aqui dá muita conta, tá, gente? Eu estou só explicando qual que seria a ideia, mas na prova a gente não vai pedir nada com tanto... que dê tanta conta assim. Então, seria isso. Então, a função fora do 0,0, eu uso a expressão mesmo. Então, fora do 0,0, ela é simplesmente a derivada em relação a y dessa função aqui, que é a fx. Tá? Essa função aqui, ela é fx. Então, ela é a derivada em relação a y da fx, fora da origem. Na origem, eu acabei de calcular. Acabei de calcular e deu menos 1. Na origem, eu calculei agora e deu menos 1. Tá? Então, a ideia é que não é uma contradição, porque essa função aqui ela não é contínua no 0,0. Ou seja, se eu calculo essa derivada aqui em relação a y, na verdade nem dá tanta conta não, gente. Dá para fazer isso aqui. Deriva essa função aqui em relação a y, tá? E aí calculo o limite dela quando xy tende a 0,0 e provo que dá diferente de menos 1. Tá? Então, f
xy não é contínua na origem. Já vou acabar, tá, gente? Pois limite da f xy quando dessa função que está lá em cima, né? Quando o ponto tem a origem é diferente de menos 1. E esse daqui é o f xy do 0, 0. Tá clara a ideia? Não sei se... Acho que eu fui meio rápido aqui, mas tá claro? Sim? Por que Pra que mim você tá assim. derivar a primeira expressão do lado 4, xy quarta, para depois calcular o limite, para ver que esse limite está diferente de menos 1? Porque não seria só calcular o limite dessa função que está aí direto e ver que é diferente de menos 1? Não, é que tem que tomar cuidado com o que a gente está estudando a continuidade. Se eu estou estudando a continuidade da função fxy, então eu tenho que olhar para a função fxy. Se eu estivesse estudando a continuidade da função fx, aí bastaria olhar para essa função que está aqui dentro, entendeu? Então, como eu estou estudando a continuidade da fxy, eu preciso primeiro escrever quem é ela. Quem é essa função? É isso que eu escrevi. É a derivada em relação a y da derivada em relação a x, fora da origem. Na origem, ela vale menos 1. Isso tudo a gente já calculou, tá? E aí, para ver que essa daqui não é contínua, aí eu tenho que calcular, essa é a definição, não estou fazendo nada diferente, é a definição. Essa função aqui seria contínua no 0, 0 se esse limite aqui da função fxy coincidisse com fx do 0, 0, entendeu? Só que isso daqui... Entendi. Eu não estou porque- fazendo a conta, eu só estou dizendo que vai acontecer isso, tá? Mas teria que derivar isso daqui e calcular esse limite daqui e ver que ele dá diferente de menos 1. Não estou calculando, só estou afirmando. Não, entendi. Então, fxy é a derivada, né? Eu estava confundindo com a É isso que tem que f. tomar muito cuidado. Ok, Tem que tomar obrigada. muito cuidado, gente. F é uma função, fx é outra, fxy é outra, tá? Então, sempre, se eu perguntar, essa daqui é contínua? Né, essa função aqui é contínua? Então, eu tenho que olhar para a definição dela. Esqueço a fx, tá? Fx não vai me dar informação nenhuma. Tá bom? Gente, então eu vou pedir, por favor, que vocês vejam a aula das 8 também, porque eu fiz outros exercícios diferentes lá, inclusive sobre derivada, tá? Tem mais uns 2 exercícios de derivada que teve mais pergunta nessa aula do que na aula das 8, então aqui eu consegui fazer menos coisas do que na aula das 8. Mas, então, vejam a aula das 8, eu vou colocar agora, vou disponibilizar para todo mundo, eu pedi para vocês verem também. Então é isso, gente. Acho que é isso. Qualquer outra dúvida, agora já passou do horário, né? Qualquer outra dúvida que vocês tiverem, pode... 2h30, Gabriel. A P3 vai ter 2h30. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode tentar me mandar por e-mail. Não garanto que eu vou conseguir responder a tempo, porque a prova já é amanhã e se eu tiver muita pergunta eu não vou conseguir. Mas pedem ajuda para os monitores também, tá? Vejam os vídeos dessas aulas, façam exercícios dos livros, exercícios das listas, refaçam os exercícios que a gente fez aqui. E boa prova para vocês amanhã, gente. Deixa eu parar de gravar aqui.